Oi, pessoal, aqui é a Virgínia. Você sabe usar as palavras tão, tanto, quão e quanto? Está na hora de aprender. Antes de começarmos, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no canal. Além deste canal, eu ofereço muitos recursos gratuitos e cursos online para quem está aprendendo o português brasileiro. Para saber mais, visite o meu site www.speakingbrazilian.com. Nesta aula, eu vou precisar usar alguns termos gramaticais, como substantivo, adjetivo, advérbio, entre outros. Se você não entende o significado dessas palavras, recomendo que assista ao vídeo sobre classes gramaticais que foi publicado na semana passada. Vou colocar o link abaixo. Hoje você vai aprender a usar as palavras tão, tanto, quão e quanto. Dependendo do contexto, usamos esses termos para fazer comparações, intensificar ideias ou quantificar coisas. Vamos começar falando sobre como usar esses termos para fazer comparações de igualdade. Para fazer comparações, usamos as expressões tão, quanto e tanto quanto. As palavras tão quanto são usadas com adjetivos. Tão mais adjetivo mais quanto. Por exemplo, Maria é tão alta quanto Pedro. Ele está tão atrasado quanto você. Note que a palavra tão é invariável. O adjetivo deve concordar com o primeiro termo. Maria é tão alta. Ele está tão atrasado. As palavras tanto, quanto são usadas com substantivos. Tanto mais substantivo mais quanto. Por exemplo, Pedro bebeu tantas cervejas quanto Paulo. Maria leu tantos livros quanto seu irmão. Note que a palavra tanto varia em gênero masculino e feminino e número singular e plural, de acordo com o substantivo ao qual se refere. Tantas cervejas, tantos livros. As palavras tanto quanto juntas, expressão invariável, são usadas com verbos. Neste caso, o verbo deve vir antes. Verbo mais tanto quanto. Por exemplo, Ana estuda tanto quanto Carol. Ele trabalha tanto quanto ela. Uma observação importante. Em todos os casos que mencionei, a palavra quanto pode ser substituída por como. Por exemplo, Maria é tão alta quanto Pedro. Ou Maria é tão alta como Pedro. Maria leu tantos livros quanto seu irmão. Ou Maria leu tantos livros como seu irmão. Ana estuda tanto quanto Carol. Ou Ana estuda tanto como Carol. Eu prefiro usar a palavra quanto, mas as duas formas estão corretas. Agora vamos ver o uso de tão e tanto como modificadores de outras palavras. Podemos usar esses termos no lugar da palavra muito em alguns contextos. Usamos a palavra tão para intensificar um adjetivo ou advérbio. Tão mais adjetivo, tão mais advérbio. Por exemplo, ele é tão talentoso. Nossa, você canta tão bem. Para intensificar um substantivo, usamos a palavra tanto. Tanto mais substantivo. Por exemplo, ele não gosta de tanto açúcar no café. Tinha tantas pessoas na festa. Note que a palavra tanto varia em gênero e número quando usada com substantivos. Tanto açúcar, tantas pessoas. Para intensificar um verbo, também usamos a palavra tanto. Neste caso,
o verbo é colocado antes. Verbo mais tanto. Por exemplo, Joaquim estuda tanto. Eles gostam tanto de viajar de trem. Note que a palavra tanto é invariável quando se refere a verbos. Agora vamos falar sobre as palavras quão e quanto. Estas duas palavras expressam o mesmo sentido quando queremos intensificar algum outro termo na frase. No entanto, o termo quão soa muito mais formal do que quanto. Vamos ver como dizer a mesma frase usando uma palavra ou a outra. Você não imagina quão importante é a sua amizade para mim. Ou você não imagina o quanto a sua amizade é importante para mim. Note que a palavra quão é usada antes de adjetivos ou advérbios. A palavra quanto é usada com substantivos, pronomes, verbos e outros termos. Neste contexto, colocamos o artigo o antes da palavra quanto, mas geralmente não se usa o artigo antes da palavra quão. Vamos ver mais alguns exemplos. Você não sabe quão irritada eu fico com isso. Ou, você não sabe o quanto isso me irrita. Ele não sabe quão difícil é aprender essas regras. Ou, ele não sabe o quanto é difícil aprender essas regras. Veja que neste último exemplo eu mudei apenas uma palavra de posição. Quão difícil é, o quanto é difícil. As duas frases têm exatamente o mesmo sentido e estão corretas. Lembre-se de que a palavra quão é menos usada e soa mais formal. A palavra quanto é muito mais comum. Em alguns casos, também podemos usar a palavra como no lugar de quão ou quanto, geralmente em linguagem mais informal. Não há uma regra para quando usar a palavra como, depende do uso natural da língua. Agora vamos ver como dizer a mesma frase de 3 formas diferentes. Número 1. Você viu quão felizes as crianças ficaram? Número 2. Você viu o quanto as crianças ficaram felizes? E número 3. Você viu como as crianças ficaram felizes? Mais um exemplo. Número 1. Não tinha ideia de quão quente era esta cidade. Número 2. Não tinha ideia do quanto esta cidade era quente. E número 3. Não tinha ideia de como esta cidade era quente. É isso, gente! Agora você sabe usar as palavras tão, tanto, quão e quanto. Agora é hora do dever de casa. Escreva um comentário abaixo usando pelo menos uma das palavras que você aprendeu nesta lição. Obrigada por assistir a este vídeo. Se você quiser apoiar meu canal e ter acesso à transcrição deste vídeo e de muitos outros vídeos disponíveis neste canal, inscreva-se no Speaking Brazilian YouTube Club. Você pode experimentar este programa por uma semana sem nenhum custo. Para saber mais, visite o site www.speakingbrazilian.com. Se você gosta do meu conteúdo, lembre-se de dar um like neste vídeo e de se inscrever em meu canal. Todas as semanas eu publico um novo vídeo com dicas de gramática, vocabulário e pronúncia do português brasileiro. Até a próxima! Tchau, tchau!